Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador, falando mais um pouco a respeito do humanismo secular. Humanismo secular ateísta, que é oposição às ideias teológicas a respeito de Deus, ou deuses, Deus ou deuses. E hoje quero falar mais um pouco a respeito de pacto com o diabo. Pacto com o diabo, ou seja, vendendo a alma ao diabo, como muitas pessoas dizem por aí. Então, eu quero ler um comentário aqui do livro, o Manual do Satanismo, Lexo Satânico, e ele, o escritor, ele tenta mostrar aqui, nesses comentários, que não tem nada a ver com essa questão de pacto com o Satã ou com o diabo, o que significa e da onde é que provém essas coisas, essas ideias e esses ditos, né? Aí ele vem aqui no comentário, ele fala: talvez o mito mais difundido pelas religiões brancas contra o satanismo seja a necessidade do satanista de se engajar em rituais macabros, muitas vezes envolvendo o sacrifício de animais ou crianças, com o intuito de assinar um pacto de sangue no qual vende sua alma ao diabo. Assim diz as religiões da corrente branca, do caminho branco, né? Quer dizer, o judaísmo, o cristianismo fala essas coisas. Imagino que os leitores deste livro sejam pessoas instruídas, que percebam imediatamente o ridículo desta fábula, que causa repúdio instantâneo em qualquer ser humano sensato. O pacto satânico é muito mais sutil. A venda da alma para o demônio e outras mentiras do gênero guarda sua origem em acusações fantasiosas criadas pelos caçadores medievais de bruxas, que buscavam quaisquer pretexto para queimar seus inimigos políticos e seguidores da religião pagã. É claro que o satanista ri de tais falácias e sabe que acreditar em um pacto satânico para vender a alma seria o mesmo que acreditar nas mentiras da igreja, as quais já superou. Mas de fato existe um pacto satânico que de natureza muito diferente daquela sonhada pelos inquisidores. Um conceito importante sobre se vender a alma é o seguinte: o que é a alma, afinal de contas? Ela realmente existe? Como podemos vender uma coisa da qual não temos qualquer indício de que de fato exista? Na verdade, a alma não passa de um fraco conceito metafísico sobre o qual se edificaram as mais doentias crenças humanas. Foi quando os líderes religiosos separaram corpo e mente que começaram a exercer
seu poder sobre aqueles de mentes mais fracas. Dividir para conquistar. Eu vou parar por aqui. Dividir para conquistar. Então, pelo que eu li até aqui agora, esse comentário falando sobre o pacto, né? Pacto com o diabo, sobre essa questão de vender a alma ao diabo, que os religiosos cristãos e a cultura judaica cristã ensina isso até hoje aí, é de fato uma heresia, uma inverdade, que o satanismo moderno de Anton usando Lavey, o satanismo ateísta, não pratica essas coisas. Não apregoa que a pessoa tem que fazer um pacto com o diabo ou com o Satã. Mas o que ensina é que o pacto tem que ser feito com nós mesmos. O pacto tem que ser feito com nós mesmos. Nós fizemos um pacto com nós mesmos de não nos curvarmos às mentiras, às ideias teológicas, às mentiras da religião judaica e cristã. O pacto é de sermos fiel a nós mesmos, né? De sermos fiel a nós mesmos, de procurar nos evoluirmos e cada dia melhorar, tanto intelectualmente, como fisicamente, como financeiramente. O pacto é com nós mesmos, pois no satanismo moderno de Anton von Lavey é ensinado que o homem é o seu próprio Deus. O homem é o seu próprio Deus. Ele não tem um Deus fora dele. Ele próprio é o Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é que assume a rédea da sua vida. Ele é que controla os seus impulsos, as suas emoções. Ele é que diz o que gosta e o que não gosta. O que quer fazer, o que não quer fazer. É o homem. Por isso que o humanismo é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. O homem no controle da sua vida, no controle do seu destino, procurando cada dia melhorar e viver uma vida alegre e feliz aqui e agora. Então, nesse comentário, ele diz assim: o que é alma? Como se vender uma coisa que não existe? Como se vender uma coisa que não existe? O conceito de alma, falando do ponto de vista bíblico na Bíblia, a alma, que vem do hebraico nefesh, no hebraico nefesh, e no grego psique, não significa uma entidade que mora dentro de você, ou que sai de dentro de você após a morte para viver em outra dimensão. A alma é a pessoa, é o ser vivo, é o ser vivo, é o ser vivo. No latim, anima, ou seja, o ânimo, né? O ser vivo. Quando você fala assim, aquela água é morta, porque ela é parada. Aquela água é viva, porque ela é corrente, ela está em movimento. Então, alma significa o ser vivo, o ser em movimento. O sangue também significa alma, porque está circulando pelas veias. Está circulando o sangue. Então a palavra alma é nefesh, no hebraico, significa o ser vivo. Tanto o ser humano como os animais irracionais. O animal não tem uma alma, ele é uma alma. O ser humano também, ele é uma alma. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. O espírito, não existe espírito, uma entidade, um ser, que sai de você tipo uma sombra para viver em outra dimensão.
Não existe isso aí. A palavra espírito no hebraico é ruar, que quer dizer fôlego ou alento, ou sopro. O espírito é isso. E no grego, pneuma, que quer dizer fôlego. O ar, sopro, essas coisas. E não a entidade. A alma é algo, não é alguém, né? Tá entendendo? Não é alguém. Então, como se vender uma coisa que não existe? A alma não é um ser que pode viver fora do corpo. O ser humano é uma alma vivente. Como diz no hebraico, Nefesh Hayah. E o homem foi feito Nefesh Hayah, ou seja, alma vivente. Alma vivente. É isso, uma alma vivente. Então, todo ser que vive é uma alma vivente. Tanto os animais irracionais, como os peixes nas águas, foi chamado de alma, do ponto de vista bíblico. Então, esse conceito de alma, que veio depois lá com Patrão, com os filósofos gregos, já é outra coisa. Já é uma modificação. Patrão estava inconformado com a sociedade da sua época, com a maneira de vida da sua época, e ele desejou um mundo melhor, uma sociedade melhor, um plano melhor. Aí inventou essa questão da metafísica, um mundo de almas. Ele inventou que tinha uma alma imortal que saía do corpo, essa vida não era a verdadeira vida. Que a verdadeira vida era aquela depois da morte, que a alma ia sair, que a morte estava presa dentro do corpo, ia encontrar a sua liberdade, ou que a alma estava presa dentro do corpo, ia encontrar a sua liberdade com a morte, que ela ia sair do corpo. Isso aí não é a verdade. É simplesmente um fruto do desejo de Patrão, que o cristianismo trouxe para dentro da sua religião e aí dividiu o ser humano como uma dicotomia, corpo e alma. Mas o homem, ele não tem um corpo, ele é um corpo, ele não tem uma alma, ele é uma alma. E aí, como diz aqui, eles dividiram o homem para quê? Dividir para conquistar. Uma vez que eles dividem o homem, e aí agora eles vêm com o ensinamento de que tudo aquilo que você fazer aqui em vida, a sua alma dará conta. O corpo faz e a alma padece, é assim que eles ensinam. O corpo faz e a alma que vai padecer, ou gozar das bênçãos, né? Se você segue os ditames do Deus da Bíblia, segue os ditames de Jesus, segue as doutrinas cristãs, você vai ser recompensado no mundo vindouro, né? No mundo vindouro. Viver num céu ou num paraíso, um mundo de almas, porque o corpo é destruído, né? Uns viram cinza, outros se transformam em outras coisas lá na terra. Então, o que sobra aqui, ele diz que é a alma. Então vai ser um mundo de alma sem cérebro, porque toda a nossa emoção está no nosso cérebro. Nosso cérebro é que nós sentimos dor, alegria, prazer. É que imaginamos, é que fazemos filme, está em nosso cérebro. E como é que pode dizer essa alma viver sem cérebro? Cérebro. Essas são as questões. Então eles usaram essa. Dividiu o ser humano, fez uma dicotomia para controlar, né? Para controlar. E aí entrar com medo. O medo e ficar ali segurando aquela pessoa. Ou aqueles que acreditam que tem uma alma. E aí, metendo medo, dizer, não, você que fez um pacto fora da igreja, um acordo, consigo mesmo, ele diz que faz um pacto foi com uma entidade, um Satã, que não tem o diabo, que é a tradução do hebraico para o grego. Satã em hebraico, no grego, diabolos, né? Então, eles dizem que é um ser do mal, mas esse ser, para nós, não existe. Nem um ser do bem, nem um ser do mal. Para nós não existe. Nem Deus judaico, nem Satã criado pelos judeus e pelos cristãos. Todos dois é invenção da doutrina judaica e cristã. Então, alma não existe. Quando o homem morre, ele é sepultado ou cremado
e deixa de existir. Deixa de existir. Por isso que nós valorizamos essa vida. Porque acreditamos que a vida é uma só. E essa é a vida que nós devemos viver aqui e agora. Desfrutar dela, aproveitar momento por momento desta vida. Visando o seu bem-estar. E o bem-estar daqueles que você ama. E daqueles que lhe ama também. É isso. Parentes e amigos. Tá entendendo? Viver para servir essas pessoas que também servem a nós. Tá entendendo? Que nos ama, nós devemos também retribuir com amor. Bondade com bondade. Né? E retaliar também. Se nos fazer mal, a gente não vai fazer bem a eles. Nós vamos ser justos, vai dar a eles o que eles dão a nós. Então, alma, é como ele falou, dividir para conquistar. Depois eu vou ler mais sobre essa questão aqui. Vou ler mais sobre essa questão, mas o que eu quero dizer é que alma, não existe alma imortal, que o homem é a própria alma vivente, não existe castigo depois de morte, ninguém vai viver depois da morte. E a vida real é essa aqui, que nós devemos desfrutar e viver aqui e agora, fazendo a nossa vontade, e não vontade de Deus ou deuses, fazendo a nossa vontade, que seja feita a nossa vontade aqui na terra, agora, e não depois da morte. Vamos procurar viver bem aqui e agora, viver uma vida folgada, confortável, e não ficar com sonhos espirituais, esperando para depois da morte ir para um paraíso e renunciar a essa vida aqui, não. Essa é a única vida que temos. Vamos aproveitar ela e ser feliz aqui e agora. É isso. Então, satanismo, está dizendo aqui, não tem pacto com nenhuma entidade. O satanismo moderno de Anton von Lavey, ateísta, não temos pacto com entidades nenhuma. O pacto é com nós mesmos, porque nós somos o próprio Deus. Você é um Deus de carne, se você assim o considerar e viver dessa maneira. Então o pacto é consigo mesmo. Procurar cada dia viver melhor, aqui e agora. É como ele diz aqui um comentário. Mas já é chegado um novo tempo, onde não mais temos que nos submeter a este ou aquele Senhor das almas. A ciência evoluiu a tal ponto que hoje sabemos que os fenômenos antes creditados à alma são, na verdade, fruto de ações e reações de nossos próprios cérebros e corpo de carne. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal.